Obrigada, vereador. Obrigada. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite para estar aqui participando dessa mesa. Eu queria parabenizar a colega Manuela pela explanação. Eu acho que deu um panorama bastante completo, eu diria até, né, de algumas questões candentes, né, no que diz respeito ao patrimônio construído, né, e queria também, né, parabenizar o vereador, que coloca aqui muito uma visão como vereador e também como proprietário, né, e como usuário, né, do nosso centro, que é objeto de política de preservação. Eu acho que a gente pode ver os dois polos, né, de um lado as questões que a Manuela colocou, relativas, né, à política, inclusive até de forma detalhada, né, de preservação em São Paulo, utilizando de exemplos concretos, né, e você falando aqui de Santos, né, mas eu acho que nos dois casos, e o exemplo da chaminé é emblemático, nos dois casos a gente tem o problema da questão econômica entravando, né, toda e qualquer política de preservação. Eu colocaria o contrário. Geralmente se coloca assim, olha, a política de preservação, ela é um entrave, ela é um estorvo, né, ao desenvolvimento urbano. Mas eu colocaria também que a prevalência de interesses econômicos é um estorvo, um entrave, para que se mantenha, para que se trabalhe, né, os testemunhos da memória, os testemunhos de construções coletivas. A cidade é uma construção coletiva, o patrimônio construído é uma construção coletiva, né? Então, é um entrave para que se possa ter políticas consequentes no sentido de manter pelo menos alguns testemunhos, algumas ambiências, né, para o futuro das gerações. Eu coloco isso pensando o seguinte: a Constituição Federal, ela fala em ambiente, ela fala em meio ambiente, no artigo 225, é um artigo totalmente dedicado ao ambiente. Quando a gente olha aquele artigo lá, e a gente combina ele com o artigo 182 da Constituição, que fala que a propriedade urbana tem que ter uma função social, e quando a gente olha o 225, que fala o meio ambiente tem que ter uma função social, eu acho que a gente enxerga perfeitamente a questão da preservação da memória, a preservação do patrimônio construído. Dificilmente a gente vai encontrar algum tipo de questionamento quando for um caso da preservação de um documento, né? Mas quando é o patrimônio urbano construído, né, as coisas ficam extremamente complicadas justamente porque ela está perpassada por um fortíssimo viés econômico, né? E eu diria, até baseada naquilo que diz a Constituição, no artigo do meio ambiente, no artigo do desenvolvimento urbano, né, que o viés econômico ele tem que estar subordinado ao interesse social em qualquer situação, né, que diga respeito ao urbano. E eu acho, por isso que e eu concordo com a Manuela, eu acho que é impossível falar em proteção do patrimônio urbano, patrimônio de interesse histórico-cultural, né, se a gente não pensar uma política de desenvolvimento urbano no qual ele esteja contido. Fica dificílimo. E eu te diria, vereador, eu acho que você tem razão quando você passa esse cenário da área central. Só que a área central, eu acho que ela está cada vez menos uma área de comércio e serviços. Provavelmente ela vai ainda continuar fortemente comercial e de serviço, mas ela é um espaço urbano em transição, toda a área central, né? Se a gente pensar Paquetá, aquele centrão, o Valongo, o centro expandido que pega a Vila Matias e a Vila Nova, é uma área em expansão,
né? E eu acho que o destino dela, eu acho que já está dado pelo fato dela ser uma área, né, de habitação de baixa renda. E eu acho que toda política devia convergir no sentido de estimular esse potencial, né, que o centro oferece. Isso respondendo um pouco a sua questão, que eu acho que está correta, né, de que o centro está se esvaziando cada vez mais, mas ao mesmo tempo a gente já pode ver no horizonte do centro de Santos aquilo que pode ser o seu futuro, né? E eu diria o seguinte, né, quando a gente está tratando desse enfrentamento entre valor de mercado dos imóveis, de interesse para preservação, e o valor simbólico que eles têm, e por terem valor simbólico, eles precisam ser preservados, né? Existe todo existe toda uma ideia, né, de que eles devem ser preservados não só para que as gerações atuais conheçam, mas também as gerações futuras, né, porque a cidade não se constrói só destruindo, né? Quando a gente vê que há esse conflito entre valor de uso, valor de mercado e o valor simbólico que ele tem, eu acho que a gente tem que pensar que temos que ter sempre uma política de desenvolvimento expressa num plano diretor, eventualmente em lei de uso e ocupação do solo, que ofereça instrumentos para minimizar esse conflito. O Estatuto da Cidade, né, ele é um produto da Constituição Federal de 88, ele é um produto direto daquele artigo, né, que eu falei, o artigo 182, que coloca a função social da propriedade urbana acima de qualquer interesse individual. A propriedade urbana, ela tem uma função que interessa, primeiro, para a sociedade inteira, e segundo, para, eventualmente, aquele que é proprietário, no caso de um modo de produção como o nosso, né, que tem por base a propriedade privada. Nesse sentido, se a gente quiser minimizar esse conflito, a gente vai ter que pensar em usar alguns instrumentos. Um instrumento clássico para minimizar esse conflito é a transferência do direito de construir. A transferência do direito, as operações urbanas também, mas a operação urbana é algo que é muito específico. Ela não é um instrumento que possa ser, né, servir para toda e qualquer ocasião, né, embora ela seja muito importante. A transferência do direito de construir é a possibilidade de alguém, né, que aí a política, o plano diretor teria que criar, né, toda uma estratégia para que isso funcione. O que é isso que deve funcionar? Localidades onde é possível construir, né, em altura, mas para construir em altura é preciso comprar o direito de construir, e esse direito vai ser comprado de imóveis que sejam imóveis ou tombados ou que tenham algum nível de preservação, que, portanto, não possam ser demolidos, ou mesmo demolidos tem que manter a volumetria da área onde ele está situado, e que, portanto, não possam realizar, né, o potencial construtivo, né, que o proprietário sempre espera que possa. Geralmente, o grande problema é esse: o proprietário, ele acha o seguinte: olha, eu tenho imóvel, esse imóvel valorizou, aqui na minha redondeza eu poderia construir um prédio de 10, 15, 20 andares, mas como o meu imóvel é protegido, eu não posso fazer nada. De fato, se a gente pensar em termos do nosso modo de produção, se a gente pensar na lógica do capitalismo, ele está certo, ele está perdendo. E eu acho que o plano diretor tem que utilizar de mecanismos que amenizem isso, sabe? Que lá na área onde você tem o seu estabelecimento, né, as pessoas possam vender potencial construtivo e, com isso, compensar, né, aquilo que elas não podem fazer no seu imóvel. Dito isto, eu diria que a gente tem que pensar
né, que uma política, né, de desenvolvimento urbano que leva em consideração a questão do patrimônio construído, a preservação do patrimônio construído, ela tem que trabalhar em duas direções. Primeiro, com instrumentos e medidas impositivas, a legislação impositiva, que é o tombamento, que é, no caso de Santos, a lei do tombamento, aqueles níveis todos de proteção, acho que são 4 níveis de proteção agora, né? Mas também associar isso com instrumentos compensatórios. A transferência do direito de construir, ela é um instrumento compensatório, ela é um instrumento compensatório muito interessante. E eu gostaria só, para encerrar, dizer o seguinte, né? A gente não pode partir da premissa que proteger aquilo que é historicamente importante, seja do ponto de vista histórico propriamente dito, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista afetivo, tá? Porque tem coisa que não é nem histórica, nem arquitetônica, nem urbanística, mas é afetiva. Eu citaria o Leão da Praia. O Leão da Praia tem um grande valor? Não, é uma escultura muito bem feitinha, né? Tem valor arquitetônico? Não, mas o valor afetivo, qualquer hora que você passa na praia, tem gente tirando retrato, tem criança brincando. Nós que nascemos em Santos, brincamos no Leão da Praia, né? Então a gente tem que pensar também que patrimônio construído envolve também essa pluralidade de elementos, né? E eu acho o seguinte, a gente nunca pode pensar naquilo que é importante para a memória, que é a memória e é a identidade de um povo, a identidade de uma cidade. A gente tem que pensar que algumas coisas têm que ser mantidas para que se mantenha isso que é importante. E isso não pode ser encarado como um empecilho, né, à modernização. Isso é uma falsa ideia. Da mesma forma, não se pode, em nome da modernização, depredar, sabe? Ter uma atitude altamente predatória, né, que faz com que nós, paulistas, santistas, quando chegamos em Roma, em Paris, ficamos de queixo caído, né, com as coisas que a gente vê, e a gente não repara que a gente tem coisas do mesmo nível de importância, né, simbólico para nós, né, e que está sendo paulatinamente destruído com as mais diversas justificativas. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo em instrumentos, mas, vereador, Fernanda e Manuela, instrumentos que funcionem. Só para encerrar, eu só queria dizer uma coisa, que é algo que eu não me conformo até hoje. Santos, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, montou um plano, agora eu não me lembro qual deles que foi, porque a gente teve várias alterações no nosso plano diretor. Mas num dos planos diretores lá atrás, contém, não no plano diretor, mas na Lei 470, estava prevista a utilização da transferência do direito de construir. Justamente, o caso era exatamente esse. Ó, tira daqui do eixo da Francisco Glicério, de tal, era dos eixos que tiraram, dos principais eixos. E vai lá, joga lá para o Alegra Centro. Só que as coisas têm que ser feitas, têm que ser pensadas. Gente, plano diretor é um jogo de xadrez, tá? Não dá para fazer ou propor um mecanismo desse numa cidade cujo coeficiente de aproveitamento é altíssimo. Quem é que vai comprar o direito de construir de algum lugar quando já constrói tudo o que quer e mais alguma coisa? Entendeu? Então, quando se pensa em transferência de direito de construir, outorga onerosa para, né, e mesmo em operações urbanas, a gente tem que pensar que o plano de desenvolvimento urbano, a lei de desocupação de solo, ela tem que ser estratégica para atingir alguns dos objetivos. No caso
né, do patrimônio construído, atingiu o objetivo justamente de criar condições, né, para que se tenha uma política de preservação mesmo, que funcione, né, que minimize, né, esse conflito que é verdadeiro, vai sempre existir, né, entre o valor imobiliário, né, o valor de troca, né, e esse valor simbólico, né, enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente, eu acho que tem falta um pouco dessa visão crítica aqui com relação ao plano diretor, né? Eu não digo do pessoal envolvido com a preservação, com o pessoal que participa institucionalmente, né? Na prefeitura, nos órgãos, nos conselhos, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir de uma maneira mais efetiva, até porque o centro, né, voltando só ao início do que eu falei, está num processo de transição, ele vai mudar, entendeu? Agora, se ele vai mudar de uma maneira que respeite a história e a identidade santista, isso aí é uma história que vai ficar muito por nossa conta, né, de criar as condições para que isso aconteça, debatendo, discutindo, enfim, questionando e por aí vai. Tá? Obrigada, viu? Obrigada.